Muito bem, então vamos lá. O vídeo aqui nós vamos falar sobre fechamento de caixa, tá? É um processo que deveria, pelo menos, ser rotineiro quando um operador de caixa encerra o ciclo ali do dia ou o período que trabalhou e não vai mais operar nesse período, ele faz o encerramento informando os valores físicos que ele tem em mãos, tá? Venda em cartão, venda em dinheiro, nota, recebimento, enfim, toda a movimentação financeira que teve ali e envia esse físico para o gerencial da farmácia. Então, no gerencial lá, alguém provavelmente vai pegar esses valores, o físico, e olhar no sistema e fazer a conferência para ver se bate, correto? Então, aqui nós vamos falar de forma bem objetiva só sobre a questão do fechamento, tá? O fechamento a gente faz aqui na tela de caixa mesmo, é onde a gente realiza as operações lá de recebimento, certo? Aqui é bem simples, a parte superior do sistema nós temos sempre que se atentar se a gente está no usuário que está operando o caixa, e aqui nós temos o botão fechar, tá? O fechamento, espera-se, tá? É configurável isso, mas espera-se que ele seja feito dessa maneira aqui mesmo, tá? O que a gente chama de caixa cego. O usuário que está fechando o caixa, ele não sabe o quanto foi movimentado no sistema. O sistema não vai mostrar isso para ele no fechamento, tá? A ideia é que ele conte o físico lá e informe para o sistema o que foi movimentado, tá? O físico dentro do sistema, e depois a gente faz a conferência lá para ver se isso está batendo com o sistema, correto? Aqui é bem básico, o sistema vai mostrar essas linhas de operação, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É você contar, por exemplo, em dinheiro, o que você tem em mãos ali, o que você está enviando para o gerencial e informar para o sistema. Então, se eu estou enviando, por exemplo, R$900 para o gerencial lá, eu vou colocar ali os R$900 que está sendo enviado, certo? E aí, com o Enter, a gente vai avançando para as próximas linhas. Eu tenho cheque? Não tenho cheque em mãos, então eu posso dar um Enter e pular para a próxima linha. Eu tive venda em cartão? Aqui, cartão a gente fala no geral, tá? Então, cartão de crédito, débito, você deve somar o total, tá? E não separar. O separar é legal só para depois ficar mais fácil para quem vai conferir lá, receber todos os tickets de cartão ali, separado o que é crédito e o que é débito, mas ali na informação você vai informar o total. Se você tem ali, por exemplo, R$200 em cartão de crédito e R$300 em cartão de débito, você vai informar aqui R$500. Correto? Segundo de Enter, aqui nessa parte da prazo, a prazo aqui está falando de notas, tá? Em convênio que foi feito para alguma empresa conveniada ou para o cliente mesmo particular ali que compra na farmácia. Por padrão, as farmácias não costumam no fechamento informar o valor de notinha ali, ficar somando nota a nota, tá? Geralmente, o caixa, ele se informa ali um valor de 0,1 centavo e acaba enviando as notas só. Depois dessa conferência lá, no gerencial fica mais tranquilo, que daí ele pode abrir lá a tela e olhar nota por nota para ver se não foi extraviada nenhuma nota, tá? Por padrão, mas nada isso impede vocês de fazer a soma ali e informar o valor correto se achar que é viável, certo? Outra situação aqui, depois no Enter, nós temos carteira digital. Aqui nós estamos falando de Pix, tá? Então, tudo que foi movimentado em Pix, os tickets de Pix, tem como o sistema liberar esses tickets ali no final de cada venda, você somaria os tickets e informaria para o sistema ali, tá? Sempre quando você não tem certeza do valor aqui por algum motivo, o ideal é que tenha certeza, tá? Mas, por exemplo, você vendeu no Pix e você não tem o ticket em mão. Se eu tentar fechar esse caixa aqui e ele teve movimentação de carteira digital, o sistema não vai deixar. Ele diz para mim, existem valor em carteira digital e o mesmo não foi informado, tá? Então, por mais que eu perdi o ticket ali, eu tenho que informar alguma coisa. Se eu tiver os tickets em mãos, eu vou informar o valor que eu tenho. Então, digamos que eu tenha R$100 ali em ticket de Pix. Então, eu vou informar esse valor ali, correto? A prazo, se eu vendi a prazo e tentar continuar aqui, ele vai me dar a mensagem também, aquela mesma situação lá do venda a prazo, existem notas e não foi lançado, tá? Se não der a mensagem, aí tudo ok, eu não tive venda a prazo, mas digamos que ele dê a mensagem, no mínimo eu preciso informar 0,1 centavo ali. Correto? Feito isso, a gente tem outra situação aqui que tem que ter muita atenção. Quando você está fechando um caixa e você vai deixar troco para o próximo caixa, tá? Mesmo que esse próximo caixa seja você tem que informar corretamente aqui embaixo, tá? Aqui a gente não pode se perder na questão do valor, tá? Funciona assim, ó. Por exemplo, eu contei o meu caixa inteiro, a gaveta eu tenho R$900. Eu vou mandar R$600 para o gerencial e eu vou segurar R$300 aqui para mim usar de troco na minha próxima abertura. Tem que ter uma atenção. Nesse caso, você não vai informar, então, nesse exemplo que eu dei os R$900 aqui em cima, porque você está deixando 300. Então, você vai informar 600
Lembre-se sempre que esse valor em dinheiro aqui é o valor que você está tirando do caixa de fato, fisicamente, e mandando lá para o gerencial, para o cofre ou para algum lugar, tá? Então você vai informar os 600 aqui e os 300 reais você vai informar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem mais um detalhe. Quando você der um Enter nesse campo aqui, sempre procure dar um Enter nele. Ele vai abrir um outro campo aqui do lado pedindo para quem que você vai deixar o dinheiro. Então pode notar que aqui não tem nada. Quando eu der um Enter, ele vai abrir esse campo aqui para mim, beleza? Nesse campo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para quem que eu estou deixando esse valor, tá? Então, digamos aqui que o usuário Eliezer está fechando o caixa, ele vai deixar esse 300 reais para ele usar no outro dia. Ele tem que vir aqui e escolher o nome dele, tá? Não pode esquecer desse detalhe, porque se você não escolher seu nome e escolher outra pessoa, o que vai acontecer? A outra pessoa vai abrir o caixa dela, vai entrar esses 300 reais que ela não tem em mãos lá, já vai dar uma confusão no caixa. E no outro dia também, quando você abrir o seu caixa, esse valor de 300 reais não vai estar lá automático. Então tem que ter só esse cuidado aqui. Então se eu estou fechando o caixa, eu vou dizer aqui que eu estou deixando o troco, tá? Cuida para não confundir, mais uma vez falando, o valor de troco em somar todos esses dois totais aqui. Então aqui é sempre o que você está tirando do caixa e aqui é o que você está deixando no caixa, tá? Feito isso certinho aqui, é só confirmar. O sistema sempre vai dar essa mensagem quando você tem vendas pendentes, lançamento pendente aqui. Lançamento pendente é assim, você está fechando seu caixa, a farmácia está funcionando, estão fazendo pré-venda lá no balcão, estão mandando para o outro caixa que está sumindo. Isso aqui é universal, vai aparecer para todo mundo. Então, você pode dar um sim aqui, se for o caso, tá? Desse exemplo que eu dei. Agora, se não for o caso, você é a única pessoa no caixa e tem lançamento pendente aqui, sempre olha se realmente esse lançamento pendente, de repente não é uma venda que você recebeu fisicamente, mas esqueceu de baixar. É só uma atenção nisso, tá? Aqui eu vou dar um sim para continuar e ele vai, de fato, fechar meu caixa. Sempre vai aparecer essa opção aqui se eu quero imprimir na A4, né, que é a folha A4 ali, impressora padrão, ou na impressora térmica. Eu posso colocar aqui na impressora térmica, é o mais usado, que já vai sair na impressora fiscal ali, um comprovante de fechamento, que é esse aqui, ó. É interessante sempre mandar imprimir, porque você mandando isso aqui junto com os movimentos, com o valor ali, com a espécie, tá? Com os cartões, com o dinheiro, a pessoa que vai conferir o caixa fica mais fácil ela localizar lá esse caixa a ser conferido, porque aqui vai ter o número do caixa, a data de fechamento e abertura e tudo mais, tá? Aproveitando esse resumo de fechamento aqui, tá? Algumas farmácias, às vezes o atendente ali que está fechando o caixa, ele já quer saber se o caixa fechou ou não. É simples, tá? Aqui em conferência de caixa, nessa parte aqui, ó, do ticket impresso, você tem aqui o valor que você informou, tá? No sistema, e aqui ele vai mostrar o valor que o sistema registrou que deveria ter, tá? Então eu informei que eu tinha, nesse caso aqui eu informei que eu tinha 600 reais, mas lá no sistema deveria ter 150, tá? Para as outras formas de pagamento você vai conferir uma a uma, tá? Então todas as formas de pagamento aqui para ver se bateu ou não. Isso aqui é só por uma curiosidade mesmo, tá? A conferência real de abrir, de olhar o porquê deu errado, isso aí tudo fica lá com o gerencial que não vai abranger nesse treinamento aqui. Beleza? Feito isso então, o relatório saiu certinho lá, só fechar essa tela e o caixa já está pronto para abrir num dia futuro ali ou num período futuro que vai começar a trabalhar. Obrigado, tá? Qualquer coisa pode chamar a gente ali no suporte.